pessoal, estamos começando o nosso 1, 2, 3, 4, o 5º episódio do Decida-se e Movimente-se, que é um grande desafio que eu me propus porque é o desafio justamente que me move. E é muito interessante porque cada vez que a gente monta uma mesa e que tem os convidados, cada mesa é diferente e cada mesa tem temas extremamente importantes e convidados excepcionais. E hoje eu tenho uma mesa super bacana para a gente falar de gestão de pessoas, gestão empresarial. E a nossa mesa, ela é constituída pela... Olha que eu escrevi o nome porque você sabe que eu sempre me esqueço. Que é a Clarinda Macedo. A Clarinda, quer se apresentar, Clarinda? Ela é superintendente de gestão de pessoas da Santa Casa de Belo Horizonte. Olha só quem está com a gente hoje. Fala aí um pouquinho sobre a sua carreira. Apresente-se para o nosso público, por favor. Muito bom. Olá, pessoal. Obrigada, Cida. Posso te chamar de Cida? Eu sou Cida. Obrigada, Cida, por esse convite. Tá aqui com a minha amiga Simone, né? Que felicidade, numa tarde de segunda-feira. A gente está aqui batendo papo sobre aquilo que a gente sabe mais fazer, né, Simone? Sim, muito. Né, Cida? É porque ainda não apresentei a Simone ainda, mas já que você citou Puxa a Simone, então vamos lá. Puxar a Simone daqui também. Que é a Simone Guedes, ela é psicóloga, ela é intraempreendedora. Olha que interessante. Essa palavra eu aprendi agora com a Clarinda. Então, deixa a Clarinda só se apresentar e depois você se apresenta também, tá bom? Ok. Muito bem, então vamos lá. Bom, sou Clarinda, como a Cida já falou. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que é a nossa prática, né? Aquilo que a gente faz no dia a dia. Sim. Eu sou de formação psicóloga, tenho a formação também em coach executivo. Atuei no mercado durante um tempo como consultora e como coaching. Hoje estou na Superintendência de Gestão de Pessoas da Santa Casa BH. Brinco também, falo que eu sou empreendedora nata. Desde criança, eu já negociava com meu pai, ele produzia milho, produzia algumas coisas lá, e eu pegava um pouquinho dessa produção para vender, para eu ir para o parque, para eu comprar bala. Sim. E essa foi a minha relação muito com o meu trabalho. Bacana. Desde o meu primeiro trabalho, eu nunca me senti muito empregada, né? Termo que a gente usa. Eu sempre achei que as empresas que eu trabalhava eram minhas. E isso é importante, é um diferencial, viu? Eu digo que... E aí como a gente... Né, era uma forma de pensar e que deu certo, acho que por isso que eu tô nessa... Né, na minha carreira até hoje. E é o que eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo, assim, eu chamo de visão de dono sem ser dono. Sim. Parece que eu já nasci com essa coisa de achar que as empresas eram minhas, sabe? Mas isso é então, interessante. Sempre trabalhei com muito afim. Isso é um diferencial, tá? E aí, você também tem uma afinidade com a questão do intraempreendedorismo? Sim, né? E a gente tem um perfil muito parecido, Clarinda e eu. A gente se identificou já há alguns anos que nos conhecemos. Eu também sou psicóloga de formação, fiz curso de gestão, formação em gestão empresarial, pós-graduação, né, em gestão empresarial, e sempre trabalhei em empresas de segmentos diversos, né, já trabalhei no varejo, trabalhei no esporte, com entidades de classe também, e assim como Clarinda também, as minhas passagens por esses lugares foram sempre como posse de algo que era meu, então eu sentava na cadeira e essa empresa é minha, eu tenho que fazer acontecer e esse é o meu perfil. Eu faço, põe na minha mão que vai sair. Mas é muito interessante porque esse é o perfil ideal, tá? O perfil ideal é que todos pudessem ter essa visão e agir como tal. O que não ocorre, lamentavelmente. Mas essas pessoas como vocês podem ter a certeza absoluta que fazem a diferença. A diferença precisa ser feita, porque senão a gente não consegue crescer na carreira. E eu estou com 2 pessoas com uma super experiência na área de recursos humanos e eu quero fazer uma pergunta que está escrito neste livro, Emoções e suas frequências, salto quântico para o equilíbrio.
E a pergunta é a seguinte, vai para as duas, tá? A gente vai começar a conversar. Se estamos falando de líderes e organizações, é possível também falar em hertz emocionais e calibração energética como matéria a ser tratada no mundo corporativo? O que buscam as organizações? E aí, para a gente entrar no assunto devidamente, eu até coloquei aqui algumas falas de vocês quando eu pedi um release da nossa conversa hoje. É interessante saber, por exemplo, que essas emoções, quem está na área de recursos humanos, vai fazer um processo seletivo, vai fazer contratações, o que se observa? O que é mais importante, por exemplo, Clarinda, no caso de vocês lá que trabalham num lugar extremamente sensível, emocionalmente falando, o que vale mais? A competência técnica ou as questões emocionais que a pessoa traz? Eita, já começou, né? Pegou pesado. São temas aí que são... É a pauta nossa do dia a dia, mas é nosso desafio também. Sim. Eu trabalho no hospital. Na hora que eu apresentei, eu acabei não colocando a minha posição atual. Aliás, coloquei, né? Colocou, você é uma superintendente, sim. Coloquei minha posição atual. Eu estou na Santa Casa BH, sim. Então é uma área hospitalar, né? Área de saúde. A gente busca muito, nesse momento, de convidar as pessoas a fazer parte da nossa causa. A gente fala que lá não é um emprego, lá é uma causa, né? A gente convida, a gente fala isso com as pessoas que a gente busca para trabalhar no momento de seleção e de atração, que elas escolheram e foram escolhidas para fazer aquilo que ninguém faz, que é salvar vidas. Então, nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de pessoas que cuidam de quem cuidam. Sim, de pessoas. Então, que cuidam de pessoas, né? E pessoas no momento de fragilidade. Sim. No momento que emocionalmente... Elas ficam muito vulneráveis. Vulneráveis, né? Eu falo que aquilo que tem de mais sagrado, que é a própria vida, na hora que a gente recebe o nosso paciente, que é o nosso cliente, ele chega lá e não sabe se ele vai sair. Então, eu preciso de pessoas... que estão nessa página, que estão preparadas emocionalmente para lidar com esse ser humano no momento de vulnerabilidade, sim, né? Sim. Então, quando a gente contrata, Cida, a gente olha sim para as competências técnicas, claro, né? Porque elas são essenciais, são resultados, sim, são performance, né? Que precisam sim, ser entregues, mas a gente tenta equilibrar, né? E esse é o desafio, a competência técnica com a competência socioemocional, né? Sim. Tem até uma máxima em RH, vocês já devem ter falado ou ouvido, de que a gente contrata as pessoas pelas competências técnicas e as demitem pelas competências relacionais. Sim. E a gente vê que isso é verdade. Sim, sim. As comportamentais, relacionais ou socioemocionais, né? Sim. Mas o que a gente tenta é ter programas de desenvolvimento, de capacitação, que possa dar sustentação para as pessoas a se desenvolverem do ponto de vista emocional, né? Bacana demais. E aí são várias coisas que a gente pode falar ao longo da nossa conversa aqui. Eu sempre, né, atuei nas empresas em cargos diversos, mas como a formação de em psicologia, né, as pessoas sempre pedem, olha, vai ter um processo seletivo, será que você ajuda? Ou formata o processo, ou, né, faz esse processo seletivo, mesmo eu não sendo responsável por eles. E uma coisa que eu sempre observei, né, quando eu iria decidir por um candidato, é justamente esse preparo emocional, né? Sim. A vontade, né? Se a pessoa tinha uma estabilidade emocional legal, se ela, né, possuía principalmente essa garra, essa vontade de fazer alguma coisa, de construir, né, de estar ali no meio com outras pessoas, porque não é fácil você se relacionar num ambiente, às vezes, que você não conhece profundamente as pessoas. Então, isso para mim era muito importante. Eu acho que competência técnica você constrói ao longo, né, do dia a dia lá de trabalho. E é muito legal o que vocês estão dizendo, porque veja que interessante. Eu quero contar uma história aqui, e eu acho que essas duas aqui agora, essas duas pessoas que estão aqui, vão clarear muito isso para nós. Há pouco tempo eu
fui fazer um processo seletivo para uma empresa. Eu sou consultora em gestão empresarial e de vez em quando eu executo alguma das tarefas que são atribuídas lá à empresa, mas eu faço por gentileza, colaboração. E eu tive generosidade. Sim, generosidade. Também. E aí eu tive uma dificuldade muito grande, porque nós tínhamos 8 vagas em aberto para trabalhos mais operacionais. Sim. E eu não consegui preencher as 8 vagas. As pessoas que iam, todas elas recebiam sei lá se era Bolsa Família, algum benefício, um benefício do governo. assistencial, né, Sim. do governo. E elas não queriam perder. Uhum. Então, eu não consegui ocupar essas vagas. Isso ocorre com todos, é comum? Como que vocês enxergam isso? Eu atuei muito tempo no varejo. O varejo sofre demais, né, com essa situação, né, que hoje a gente vê aí no Brasil, que é o assistencialismo super importante. Eu acho que é importante, mas infelizmente as pessoas, elas sentam no assistencialismo e não querem mais buscar crescimento, desenvolvimento, ter uma vida digna, né, através do trabalho. Isso é uma doença que a gente tem hoje no mundo empresarial, né? Não sei se Clarinda, se ela sofre muito isso, porque lá é um segmento da saúde, um pouco diferente. Uma especialização, né? É bem diferente. Mas nessa parte, nessa estrutura operacional, realmente é uma grande dificuldade a gente, né, selecionar pessoas com essas ofertas que nós temos aí, assistencialista. Né? Lá, né, na minha experiência, esse nível profissional que a gente, né, o operacional, tem alguns casos que a gente tem essa dificuldade também. Mas ela está mais voltada, Cida, para os casos de pessoas com deficiência. Nós temos, né, que é uma pauta aí também de desafios de nós, de recursos humanos, que é cumprir as cotas. Começou como cota. Hoje, dentro do programa de diversidade e inclusão, a gente quer tirar o sentido da cota, de fazer só porque tem que fazer, né? Mas não deveria ser, né? Não deveria ser. Mas ainda nos grupos de afinidade, a gente tem 4 grupos de afinidades. Um é a pessoa com deficiência, e que a gente tem o número de funcionários da Santa Casa BH é 7.500. Em termos de grupo todo, CLT 5.800. Então, a nossa cota para preenchimento do pessoal com deficiência, ela é muito alta, né? Nós temos aí uma necessidade de 5%. Então, às vezes, a gente consegue, com muita dificuldade no mercado, alguém qualificado, que está dentro dessa cota, ou dentro do nosso programa de inclusão, né? Mas que ele tem alguma assistência social, que a gente não está aqui discutindo, nem trazendo, né, fazendo... justamente. Não estamos falando que isso não é necessário, mas que quando tem essa assistência social, né, vamos dizer assim, você tem uma cota a cumprir. E mais do que a cota, a gente está trabalhando dentro do sentido da inclusão. E aí você tem algumas vagas, não são todas, até por questões físicas e ambientais, que você coloca como vaga afirmativa. E aí você não encontra profissional, mas ele fica ainda entre o benefício que ele recebe e o salário que a empresa tem a oferecer. Justamente. Então a gente tem esse problema também focado mais nesse nível, né, do operacional, dentro do segmento pessoa com deficiência. Não, eu acredito porque a gestão de pessoas, bem como a gestão empresarial, que uma está dentro da outra, são interligadas, tem uma interface muito grande, elas realmente hoje representam aí uma certa dificuldade. Eu acredito até a questão tecnológica. Por exemplo, nós vivemos aí um momento de inteligência artificial. Sim. Veja, estamos no meio de um RH. A inteligência artificial pode ser usada como um recurso, não sei, num processo seletivo, dentro de uma contratação,
no RH? Inteligência artificial pode e está sendo usada, né? Sim, nos hoje tem processos várias seletivos. plataformas, né? Muito boas, inclusive, né, No Clarinda? processo Sim. seletivo, por Processo exemplo? seletivo. Especialmente no recrutamento, É. que é, né, você separar ali aquela... Você usa o algoritmo, então, A para gente- ser nos currículos? Isso, Eu tenho isso. um currículo, você tem um banco de dados, Isso. e aí você usa a inteligência artificial, ela vai casando ali, buscando os algoritmos que você quer que sejam selecionados. Exato. Exato. Esse Olha que algoritmo legal, ele hein? é uma coisa que vem, né? No mapa de descrição daquela função, Sim, do cargo. tem né? ali os cargos, né? E aí é feita a busca, tem a inteligência artificial, que é uma plataforma que nós temos, Sim. e aí faz o que a gente fala da match, E né? é Cruza isso, importante, ao né, match, e faz Clarinda? seleção. Importante ter uma descrição de cargo muito Pa- fiel muito àquilo fiel. que Fiel, precisa, é sim, necessário, né? Senão, é Sim. inteligência artificial, ele não vai. Senão É. você perde, né? Pode perder pessoas importantes. Outra, Só um minutinho aqui, porque acabou de chegar a nossa terceira convidada, que é a Isabel. Ela teve um contratempo, chegou agora e a gente ficou super feliz que ela tenha chegado ainda, porque ela tem uma bagagem trazendo muito esse legal. sorriso maravilhoso, né? Essa aqui é a Olha lá. live, Muito. gente. Olha que legal. Olá, tudo bem? Bel, eu ia falar de você, mas já que você chegou, apresente-se. É um prazer estar aqui com vocês, né? O meu nome é Bel Gonçalves, eu sou Relações Públicas, atuo no mercado há 15 anos, né? E legal. trabalho com mentorias para empreendedores e de comunicação. E tem um coletivo de mulheres que chama Mulheres que Somam, que a gente que legal. desenvolve esse Que bacana. resgatar do empreender, né? Rompendo os desafios. Então, eu venho desenvolvendo isso, né? Além disso, eu tenho também uma outra empresa que atua no agronegócio, voltado para a montagem de uma mini fazenda em feiras agropecuárias. Então, a gente trabalha na questão da educação e do campo. Então, empreender é uma coisa que eu amo, né? Eu conheci Bel no grupo das mulheres que decidem? Não. Não. Que somam. Que soma. Mulheres que somam, exatamente. Maravilha. Porque são tantos grupos de mulheres, eu tenho pertencido também e frequentado vários grupos. Isso. E o trabalho dela realmente tem uma representatividade muito grande para mulheres, porque ela consegue, dentro dessa coletividade, somar. Realmente Maravilha. somam, porque hoje eu falo que as mulheres elas tomaram a dianteira no mundo do empreendedorismo, passaram anos-luz à frente dos homens, porque elas se ajudam. Isso. Todos os grupos, elas somam ideias, indicam, uma trabalha para a outra, e isso é gerado pela afinidade que é criado dentro do grupo. As Isso. mulheres são mais solidárias e generosas, né? Não tenho a menor dúvida. E é muito legal porque, por exemplo, eu vejo dentro do trabalho da Bel, dentro do trabalho nosso, que é gestão de pessoas, recursos humanos, que é necessário um perfil para isso. Não é todo sim. mundo que vai falar, Não é. vou montar um grupo, vou fazer e Não. acontecer. Não. Isso é impossível. Então, esses perfis que você acabou de dizer aí, que são descritos nos cargos e que eles são essenciais para a identificação do próprio algoritmo, isso é fantástico, porque naturalmente a gente já usa a nossa inteligência para fazer esse cruzamento Isso. aí. E sabe o que é importante, né, Cida? Ao fazer o seu currículo, você também colocar palavras-chave que possam ser buscadas pela inteligência artificial, né? Hoje, a maioria dos programas de trainee trabalha com plataformas, porque o volume de pessoas é alto, né? Muito alto, quando você vai fazer um programa de trainee. Tem muitas pessoas se candidatando. Então, é muito importante você ter um currículo bem feito, Sim. né? Assim como a descrição de cargo é importante, para o candidato, Sim. né, Clarina? É importante que ele faça um currículo legal, que possam, né, ter palavras-chave que essa inteligência vai buscar e te selecionar
para uma próxima etapa do processo seletivo. Outro ponto que eu acho importante também na questão do uso da inteligência artificial, eu não sei se a gente pode falar de marca, a gente pode falar de programa, a gente pode falar de... Não, fala do que você sentir vontade, não tem problema não. É porque aí, se eu citar o nome do negócio, eu posso falar, eu tô fazendo uma propaganda. Posso fazer isso? Pode. Não, então vamos lá. Tudo livre, não tem problema não. Então, outra coisa importante, além disso que a Simone colocou muito bem, tem que ter, de um lado, a descrição bem específica, Sim. do outro lado, o currículo com palavras-chave, né? Então, aquele currículo com muita coisa escrita, sem objetividade, a gente ensina para os candidatos não fazerem. E tem também como é que eu vou chamar? A nossa plataforma é uma plataforma que a inteligência artificial dela, a gente chama de robozinho, mas chama Gaia. Tá. É uma plataforma, a plataforma da GUP, porque nós tínhamos um processo de seleção totalmente manualizado. E aí, quando a gente implementou... Pesado. Pesado. São 130 vagas mês. É muita 130 coisa. vagas. É porque ela é superintendente da Santa Casa. É muita vaga. São 7.500 E eu conversei há colaboradores. poucos dias com uma rede de supermercados, tem 1.700 vagas mês. Não preenche, coisa, aquela não é? historinha Não tem que nós falamos. Só para concluir, a importância o que a gente chama do fit cultural da organização. Porque, no primeiro momento, a inteligência artificial vai errar. Ela não vai acertar, não. Né? A gente, e aí muitas, agora é tudo automatizado, a inteligência artificial, não é. Não. Porque quem vai inserir os dados, quem vai ensinar para a inteligência artificial são pessoas. Sim. Então a gente trabalha muito isso, né? A gente está no 2º ano de implantação dessa ferramenta, né? Dessa plataforma, que nos ajudou demais, né? Com agilidade, com inovação, e aí tivemos que mexer com a cultura, né? Porque os nossos profissionais, vamos falar assim, a parte operacional da instituição são pessoas que às vezes não têm essa habilidade aí para entrar na plataforma, para digitar seu currículo, para colocar... Então a gente também contribuiu para a alfabetização digital dessas pessoas, ensinando. Que é uma mudança de perfil no processo seletivo. Porque eu vejo que em algumas empresas, as quais eu também passei como consultora, eu observei uma coisa. O sistema era todo manual. Agora foi implantado um sistema. Vários sistemas já foram implantados. E o que aconteceu? As pessoas não estão sabendo usar aquilo. Então, começa uma aprendizagem. Tem gente que consegue preencher e aprende, tem gente que não. Ou seja, já mudou então o perfil daquele modelo inicial de contratação. Por isso é que a gente fala Você da tem que ter questão um da mínimo, alfabetização né? digital. Exatamente. Mínimo de conhecimento. Mas é muito interessante isso aí, porque, por exemplo, é real, é um fato real. Não tem como fugir disso mais. Não tem. E aí que a Bel tá chegando agora, pegou o nosso aqui, carro andando, eu queria perguntar para ela uma coisa, Bel, dentro dessa coletividade feminina que você trabalha, o que você percebe? Existe concorrência? Uma puxa o tapete da outra, tem um pouco de ciúme? Como que você, que é a coordenadora ou a mentora maior lá do grupo, como que você trabalha isso? Egos. Egos. Eu acho que esse é o grande desafio do perfil feminino, né, no geral. Porque, assim, entender da importância já do feminino ser líder do seu negócio, né? Que esse também é um desafio do entendimento. E também do desafio de que a gente pode colaborar, que uma cresce se a outra colabora com o talento que tem, com a outra que não tem aquele talento. Então, desenvolver isso e bater nessa tecla é só um processo de educação mesmo, porque isso acaba acontecendo, porque eu acho que veio meio constituído dentro da nossa sociedade, né? Dentro das coisas que a gente aprendeu, da nossa, como que eu posso dizer assim, da nossa educação familiar, da cultura, né? Então, isso tudo ficou muito enraizado. E quando a gente vai para um coletivo de pessoas que cada um tem sua história, tem suas crenças, né? O que acredita, isso gera.
Aí, como líder do coletivo, né, eu trago propostas para que elas comecem a pensar que você tem talento X de comunicação e a outra de vendas. Então, o que você pode contribuir com a outra? E a outra. Então, assim, trazer essa proposta, que é um pouco fora da casinha, né, não é tão tradicional, e aí elas começam a pensar mais no colaborativo. Mas isso é tijolinhos por tijolinhos. Claro. Né? E é muito interessante que, por exemplo, esse empreendedorismo, ele cresceu de 26% para 44%. Ele dobrou. Dobrou. Né? Ele tem, assim, não sei se é porque momento de diminuição de CLTs para o empreendedorismo, cada um ser dono do seu negócio, fazer... E a própria pandemia também, né? Ela levou muito ela empurrou, né? A tendência estava e ela acelerou isso aí, exatamente. Mas eu vejo também uma mudança de mentalidade nas pessoas em relação às próprias carreiras. Sim, não sei se a gente vai falar de pode carreira, falar, pode entrar na carreira, pode, sim, né? É verdade. Porque hoje a gente viveu um momento aí das pessoas de olha, é aquilo, escolhi aquilo, e ficava 30 anos naquilo, né? Essa questão das gerações, isso aí mudou fazer muito. o que o pai fazia. Seguir aquilo que a família, o pai. E aí, às vezes, no momento em que eu fiquei 10 anos no mercado como consultora, antes de voltar para essa posição que eu tô hoje, atendi muitas pessoas nessa tal mudança de carreira, né? Transição de carreira. E aí eram profissionais que tinham uma carreira lá na frente, né, já sólida, e que viu que não era feliz. Isso. Que não foi uma escolha, era só a profissão, não era uma vocação, foi uma não oportunidade, às vezes, né, não era uma escolha. Assim, a gente mesmo, quem que não passa por isso? Falando, agora deixa eu ver. E aí, eu acho que acelerado pela pandemia, mudanças no modelo mental mesmo, a mudança de posição da mulher no mercado de trabalho. Falar, então, aí todo mundo assim tá procurando fazer aquilo que tem mais a ver com a sua vocação, com a sua escolha, com aquilo que você gosta de fazer. E aí as pessoas estão falando muito, mudando muito as carreiras. Assim. Eu tenho visto muito isso por onde eu passo, assim, eu quero ser feliz. Isso. Hoje as pessoas são mais conscientes, né? E o público jovem, ele quer isso, né? Às vezes o dinheiro não importa tanto. O que importa é realmente você estar num ambiente saudável, que você possa ter sua vida, né, praticar o seu esporte, ir no cinema, ter tempo para ficar com a família, muito viajar, né, que é uma coisa realmente muito boa, mas e jovem, né, gosta muito de viajar. Então, isso tudo vai mudando, né, o mundo, mindset da justamente, pessoa. O mindset vai sendo renovado e muda as empresas, elas contribuem para que isso também aconteça. Hoje a gente vê empresas maravilhosas que dão muitas oportunidades, né, para esses jovens praticarem e serem bons profissionais, mas também ter sua vida, né, sua vida particular, o plano B, né? O lado B, desenvolvida, justamente. Esse do plano B, olha que legal. É porque a gente de uma época que a gente trabalhava muito, né? Tinha que trabalhar muitas horas por dia. E a gente foi educado para assim, ó, se não tiver bom, mantém. Você tem que ficar ali, né? Aprenda a gostar. Aprende a gostar, sai da gostar. E hoje o que eu vejo também nessa questão que nós estamos falando, antes de entrar no plano B, Cida, é que os RHs estão também cuidando da carreira dos seus profissionais. Justamente. Né? Porque quando fala de carreira, é o plano B, você está numa empresa pensando no que você pode fazer lá fora, é isso também. Mas tem a carreira interna. Sim. Nós tivemos agora na Santa Casa, no mês do trabalhador, que ainda está, nós fizemos 2 semanas, Semana do Trabalhador. E o mote nosso foi, somos todos guardiões da saúde, que é essa, a gente chama o nosso profissional de guardião. E aí você tem que cuidar da sua carreira. Com certeza. Você tem que, aí fizemos roda de conversa, oficinas, sobre como montar seu currículo, como melhorar seu currículo, como se comportar na entrevista de emprego interna, divulgando a nossa página de carreira interna, para que as pessoas também, dentro da organização, principalmente as organizações que são grandes, né, como a Santa Casa. Não, e aí tem realmente que ter um plano de carreira, não tem como. E tem oportunidades, né, para você. A gente tem exemplos lá
de hoje, pessoas que assumem o papel de superintendência que entraram como office boy. Olha aqui, tá vendo? Dos 13 superintendentes que nós temos hoje na organização, 9 foram carreira interna. Olha Então, que interessante. Eu valorizo isso demais. E tem que ter a um gente trabalho lançou isso para reter, na Semana do Trabalhador, Sim. sabe? Incentivando as pessoas a cuidar da sua carreira, seja plano B, Sim. lá fora, ou fazendo alguma coisa voluntário, ou cuidando do seu currículo, aprimorando, estudando, né? E hoje isso é visto como valor, né? Sim, o valor, se uma empresa oferece oportunidades, as pessoas querem ficar, né? E isso é uma forma de reter lideranças, reter as pessoas. Eu, na né? minha carreira de consultora, por onde eu passei, eu já entrei em empresa que eu falei, gente, fazer o quê? É muito complicado, porque quando as pessoas não estão bem ou não se sentem valorizadas, reconhecidas, que esses dois valores, eles têm um peso muito grande na vida do trabalhador. Sim. É uma das coisas que eu mais ouço, é assim, eles não reconhecem o que eu faço, eles não valorizam. Então, alguns programas que surgem em determinados lugares de valorização, reconhecimento, isso é muito importante. Com certeza. Que na área de empreendedorismo, ele vem de uma outra forma. Sim. Como que você enxerga isso? Eu acho que é valorizar os projetos do outro, né? Que é uma forma de valorizar o talento dessas pessoas, né? De indicar esse trabalho. Porque é indicação, realmente. Né? Então, indicação, valorizar os projetos, fazer mais parcerias entre os próprios, né, empreendedores, né? Uma rede, né? Uma rede de conexões criar uma mesmo, rede, né? criando uma rede de relacionamento. Aí vai funcionando, aí vai fortalecendo. Dar referências, né? Usar aquele produto, usar E aquela dar prestação de serviço e referenciar. Isso, pra, o que eu pro acho outro. muito legal, que eu sempre propus, foi de outros palestrantes, né, especialistas, também realizarem treinamentos para outros empreendedores, mesmo porque a gente trabalhar capacitação para esse pessoal, né, e da própria rede, compartilhando com outros conhecimentos. Então a gente vai fortalecendo essa rede, né? Porque aí sai dessa coisa da primeira pergunta que você fez, né? Do estrelismo, né? Sim. Eu sou muito bom em vendas e eu não compartilho as minhas estratégias, né? Ou aquela coisa antiga que a gente falava, né? Eu não falo do meu projeto para você porque você vai copiar e colar. Né? Ainda bem que é antigo, acabou, né? Que bobagem. Não existe mais, né? Que bobagem. Bom. Não, existe, viu? Existe, gente. Existe. A gente quer que não exista mais. Então deixa eu corrigir minha fala. Pelo menos assim, não existe mais para nós, né? Para nós, não. Que a gente pensa em inovação, né? A gente pode... Para mulheres empreendedoras, ainda não. existe. O ambiente ainda é competitivo, né? Em algumas... Não, mas eu acho interessante porque existem, obviamente, cópias que são exatas, mas esse exato, ele é muito relativo. E por que eu acredito que a cópia seja relativa? Porque quando eu crio alguma coisa, um projeto ou um curso, eu criei em cima da minha ideia, do meu conhecimento, do meu raciocínio. Então, se você, qualquer pessoa que pegue o meu trabalho e fale assim, não, tá pronto aqui, eu vou lá, eu replico e vou dar a mesma coisa. Eu queria dizer para você que não funciona. Não. A Cida Montijo é assim. Cida, você tem um curso pronto? Tenho, sim, senhor. Você me dá? Não, senhor. Eu te explico como que você faz. Isso. Por quê? Porque você tem que criar o seu material, desenvolver o seu conteúdo. Cópia tá tudo bem, a gente copia. Copiou, colou, Ctrl+C, Ctrl+V, não tem nenhum problema. Só que isso, quando você vai colocar em prática, é complicado. Boas Como? ideias, né? Eu acho que são interessantes de serem copiadas. Sim, ideias. Mas você tem que colocar a sua... né? Desenvolver a ideia à sua maneira. Justamente. É que vai gerar inspiração, na verdade, né? Você vê uma boa ideia, te gera inspiração pra você reformular.
Agora, essa coisa de você nunca vai ter como outro copiar a tua essência, o teu Não, jeito de isso é impossível. ser, né? É porque isso é muito comum, né, gente? Vamos falar assim a verdade no nosso meio de RH. Sim. Você tem um material assim, você me empresta. Eu sou daquela que eu passo, sabe? Aí eu Cida? também passo. Eu passo e falo assim. Material é uma coisa, curso é outra. Ah, não, aí é outra coisa. Mas eu falo de curso. Porque eu já tive invasão no meu computador para tirar um curso, gente. Ah, não, aí não. Não dá. Não, aí não, não. Como? É porque quando eu falo assim, eu passo. Porque escrito, mas é o seu jeito, Claro, de fazer. lógico. Porque é a partir da sua vivência, da sua experiência, Isso. né? Mas E que dá pra você ensinar em quem tá ali. Às vezes você fala, olha, faz isso, faz aquilo. Isso. Dinâmica, a gente Sim, compartilha compartilha, muito. isso sim. né? Mas As porque ideias. cada um pratica de um jeito a dinâmica, né? certeza. Agora tem uma coisa, a criatividade, né? Ninguém falou, a criatividade, ela não é assim, não inventei a roda, ela já está. O que é a criatividade, então? Seria pegar todas as informações que nós temos no nosso HD, né, no nosso cérebro, Sim. e mudar de gavetinha, mudar de lugar. Esse conceito é de um escritor argentino que se chama Stanislau Bacrati. Acredito que seja esse o nome. E ele escreve um livro que se chama Agilmente. E ele diz: a criatividade é fazer novas conexões. Mudar a gavetinha de lugar. Isso. Se você passa por uma avenida iluminada todos os dias, quem sabe se você passar por outras avenidas, você vai fazendo novas conexões e vai aí mudando totalmente a forma de chegar do outro lado. Então é importante a gente ter esse conceito da criatividade, porque ninguém está falando aqui que a gente vai inventar a roda, ela já está. Já está, E isso né? está escrito, né? Nada se copia, não é? É físico. Se isso aí. transforma. Transforma, Agora, o que eu acho é que essa criatividade que você está falando exige coragem. Porque é Isso. coragem de experienciar algo que alguém já fez, já falou, foi assim, mas deixa eu fazer diferente. Deixa eu colocar a minha ideia, deixa eu arriscar. Eu falo que assim, ao longo, todos nós na área de RH, e principalmente eu trabalho já há algum tempo na área de saúde, que é uma área que não tem recurso. Não tem. Não. Ou tem, mas o São recurso... pouquíssimas empresas que Como qualquer lugar, né, disponibilizam, gente? Mas a área de saúde, a gente sofre de quem mais. É de quem? É o de quem? Porque lá as prioridades são muito claras, né? Não, verdade. Esqueci o que eu ia falar. A mas criatividade. Tá vendo? Isso né? acontece. Então a gente sempre teve que fazer o que a gente chama de fazer mais é menos, fazer muito com pouco. Então tinha que se virar nos 30. Então eu já passei por várias situações. Antes de eu estar nessa posição que eu tô hoje, eu fui treinadora mesmo, consultora, já treinei nem sei quantas vezes esses programas. Também, Então você tem que se virar, você tem que criar. Aí você dá uma olhadinha, você vê e fala, não, isso não cabe aqui. Eu tenho que adaptar. Sim. Então você tem que ter essa coragem de experienciar algo que é diferente. Fazer diferente. Fazer diferente, Ter a né? coragem de fazer diferente. Fazer diferente. E se deu errado, deu errado, deixa eu começar de Sem novo. problema. Óbvio que se você está numa condição diferente, uma consultoria, você está no mercado, o erro aí, a gente tem que cuidar dessa situação. Eu acho Mas eu interessante. acho que é isso, sabe? Eu sempre acho que eu não sou criativa. E eu acho que tem várias pessoas aqui que pensam da mesma forma. E a criatividade, eu acho que ela vem de uma situação. Por exemplo, eu sempre trabalhei com eventos, gosto. E eu fico imaginando, assim, quando eu vou criar um evento, o que essa pessoa gostaria, né? O meu convidado, as pessoas que estão aqui, o que ela iria ficar feliz ao chegar. Ter o olhar do outro, né? Olhar do outro. Então, eu acho que o Empatia. processo criativo, ele vem muito nessa situação, assim, de Bacana. você criar um cenário, né? E um cenário que vai agradar, né, aquelas pessoas envolvidas nesse processo, né? Seja bacana. Não é para você, é para o outro. É para pro outro. Num processo isso é legal. seletivo, né? Como é que as pessoas vão ficar felizes? Porque vão ter frustrações, óbvio, né? Lógico. Sempre vão ter candidatos que não passaram. Então, como é que você trabalha esse cenário para esse candidato? Sim. Com certeza. É importante, né? Você Tem um ter esse olhar. livro que eu tô tentando lembrar aqui o autor, mas ele chama Roube como um Artista. Não sei se vocês já ouviram Não, falar não. desse livro. E lá ele cita da gente ter um caderninho de furtos.
Olha, que legal. Que é a gente visitar, né, se inspirar em pessoas, ideias e anotando nesse caderninho de furtos, depois visitar eles para ter criatividade. Isso. Então esse livro Legal. ele fala disso, sabe? Eu só não tô Bacana. lembrando o autor aqui, mas é Depois Robertson, você manda pra artista. gente, a gente coloca aqui na interessante. Eu faço isso com foto, com isso aqui, ó. Sabe? Quando eu vou numa palestra, eu assisto um filme, aquele negócio, tá, eu tiro foto. Depois tem aqui o Depois, eu com eu, né? Eu com eu. O eu com É, eu. eu com eu. É. Muito bem, gente. Eu tô vendo aqui que a gente tem para 5, 6 horas. sei Parte lá. 2, parte 3, parte 4. E eu até gostaria que a gente tivesse, de fato, parte 2, 3. Sim. Porque Ótimo. todos os temas aqui são muito ricos e são necessários. Eles são essenciais para a carreira, para a gente entender esse movimento de RH, como a gente se comporta lá naquela entrevista, como que o nosso currículo é selecionado ou não, qual a palavra-chave que vai aí, que vai marcar realmente a chamada para o algoritmo. Mas o tempo aqui é curto. E eu queria pedir para vocês deixarem aí uma palavra e depois os meus agradecimentos irão no final, tá? Ok. Quem começa? Posso falar? Pode. Eu Quer deixar algum recado, alguma coisa? gostaria de deixar um recado, né, para quem trabalha com processo seletivo, né? Respeite o candidato, né? Dê feedback se for possível, né? Bacana. Se você tem algum teste que você possa entregar e dar esse feedback para a pessoa se desenvolver. E não deixe realmente, quem está lá do outro lado está esperando uma resposta, está numa ansiedade por um trabalho. Então, assim, respeite o candidato que você está, né, que está nesse processo seletivo. Dê feedback, dê retorno. Bacana. Ok? Muito obrigada, hein, pela presença, tá? Eu que agradeço, Cida. Então, eu quero deixar um recado para quem deseja empreender, né? E quem quer empreender dentro do mercado é que não é tão fácil assim como a gente acha, né? A gente precisa ter muita disciplina, a gente precisa entender que se a gente não tem um bom planejamento, a gente não consegue que a nossa ideia, o nosso negócio saia do papel. Então, é muito importante ter boas conexões, né? Ousar. E mesmo com medo, com frio na barriga, é importante se desafiar. Porque para empreender, a gente precisa romper os desafios diários. Tem um livro que fala o Picos e Vales, e aí esse livro ele fala que em momentos que a gente passa em vales e em outros momentos que a gente está no pico. E empreender é isso, momentos que a gente está no vale, e aí a gente precisa aprender com aquele vale vivenciado, e em picos, momentos que a gente também está na glória ali, a gente precisa agradecer nesse processo. Então, que vocês tenham vontade de empreender, que vocês se desafiem todos os dias e que rompam as barreiras aí de criatividade, se empoderando todos os dias. Homens e mulheres, né? Homens Isso e aí. mulheres, muito bem. Muito obrigada, Bel, Obrigada, pela Cida. presença. Obrigada. Bom, o meu recado vai para os líderes, para aquelas pessoas que estão em posição de liderança, seja no trabalho, seja em casa, seja no plano B, né, empreendendo, que escutem seus liderados, conversem com eles, né? Não caem na bobagem de escolher pessoas iguais a vocês, assim, eu vou escolher alguém no processo seletivo que tenha o mesmo pensamento, procure a diversidade, procure alguém que tem competência que você não tem. Justo. Isso vai te dar mais segurança, mais confiança, e a gente tá para aprender mesmo. E cuide das suas emoções, né? Cuide da sua inteligência emocional. Não tem ninguém que nasce pronto. A gente não aprende liderança no banco de faculdade, em nenhum curso, não aprende. Liderando, ouvindo, conversando, praticando a humildade. Tem coisas que o líder não sabe e não tem problema não saber, não, né? Então esse é o meu recado, sabe? Para serem mais humildes. Bacana, viu, gente? Tá vendo? Aí a gente nem sabe como é que termina o nosso Decida-se e Movimente-se. Porque aqui foi um movimento de uma energia tão fantástica que eu fiquei assim, gente, a gente tem que se encontrar novamente. São pessoas que trazem bagagens fantásticas e que eu tenho certeza absoluta
que somará muito na vida de cada um de nós. Então é sempre uma aprendizagem. Siga-nos lá no YouTube, no Instagram, é Cida Montijo, e sempre com novidades, sempre com pessoas como vocês acabaram de ver. Muito obrigada a todas vocês. Obrigada, Uma boa Cida. tarde. Obrigada. Obrigada a todas. Obrigada. Muito bom. Vocês.